Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Fides et Ratio. Neste canal, nós vamos tratar sobre espiritualidade, sobre neurociências, sobre neurodivergência, sobre aspectos muito peculiares da nossa vida espiritual e, de um modo especial, dedicado também às pessoas neurodivergentes. Nesse canal, nós trataremos diversos aspectos das neurociências, ligados à teologia, ligado à espiritualidade, ligado à nossa fé. Esse canal é uma porta aberta para você que às vezes tem uma forma de funcionamento atípico, diferente, tem uma sensibilidade mais aguçada em diversos aspectos. Este canal é para você. Eu me chamo Fernando de Souza, sou teólogo, letrólogo, sou neurocientista, sou acadêmico em algumas disciplinas, né? Eu estudo, como eu disse, a questão da espiritualidade e, de um modo especial, a espiritualidade ligada a estas novas descobertas científicas que envolvem o funcionamento cerebral, o funcionamento do nosso sistema nervoso. Falando um pouquinho de mim, eu sou católico, apostólico romano. Atualmente estou candidato ao diaconato permanente pela Diocese de Mogi das Cruzes. Pertenço à quase paróquia Nossa Senhora da Paz. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, a minha paróquia ainda é quase paróquia, está em processo de formação de paróquia. Meu pároco é o Padre Clériston. Eu sou casado com uma mulher maravilhosa, sou pai de 3 lindos filhos, a Maria, o José e o João. Minha esposa se chama Cristina. E eu já há algum tempo estudo a questão da neurodivergência, estou em fase de descoberta da minha própria neurodivergência e este estudo já me acompanha já há algum tempo. E eu percebi já há muito tempo, desde quando eu fiz a minha primeira pós-graduação em neuroeducação, que envolvia aspectos pedagógicos e aspectos das neurociências, muita junção, muito diálogo entre uma ciência produzida de forma séria, de forma correta, com a espiritualidade. Recordo-me que durante os meus estudos, eu via muita similaridade entre as neurociências e o que ensinava, por exemplo, Santo Tomás de Aquino em diversos aspectos. Isso me alegrou muito e me fez não querer juntar as coisas, mas ser capaz de enxergar alguns fenômenos das neurociências que já há muito tempo também tinham explicações espirituais, explicações da espiritualidade. Então, existem muitas coisas que as neurociências hoje podem contribuir de forma maravilhosa com a teologia, com a espiritualidade, com a vida cristã. Porque Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, ela fala muito da cela do autoconhecimento. Conhecer-se envolve diversos aspectos da nossa vida, de um modo especial, os aspectos do nosso sistema nervoso, nosso funcionamento, como nós agimos em determinadas situações, como é o nosso temperamento. O temperamento foi uma das coisas que eu estudei também na neuroeducação. E eu encontrando esta porta aberta de estudo, de pesquisa e de aprofundamento. Existem diversos autores que pesquisam esta temática. Eu também decidi não somente continuar a pesquisa e o aprofundamento, mas também trazer esse conhecimento a muitos que às vezes vivem dilemas na sua vida espiritual. E às vezes a explicação, não a explicação de um modo completo, mas às vezes um auxílio para entender como nós funcionamos. Nós somos únicos. Deus nos fez únicos.
E também único é o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de se expressar. Eu trago aqui comigo a história de uma alma de Santa Teresinha do Menino Jesus, uma carmelita francesa que escreveu, viveu, amou de forma maravilhosa. Uma grande santa e doutora da Igreja. Santa Teresinha do Menino Jesus, no manuscrito A, no número 5, ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz assim: Jesus aceitou instruir-me a respeito desse mistério. Pôs diante dos meus olhos o livro da natureza e compreendi que todas as flores que ele criou são belas, que o brilho da rosa e a alvura do lírio não impedem o perfume da pequena violeta ou a simplicidade encantadora da margarida. Compreendi que todas as florzinhas, que se todas as florzinhas quisessem ser rosas, a natureza perderia seu adorno primaveril. Os campos não seriam mais salpicados de florzinhas. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela utiliza não somente nesse trecho, mas quase que em toda a sua obra, uma linguagem singela, em alguns aspectos, alguns podem olhar até como infantil. Santa Teresinha, doutora da infância espiritual. Quem não se fizer como criança não entra no reino dos céus, vai dizer Jesus. E no entanto, a visão de Santa Teresinha do Menino Jesus não é somente uma visão delicada. Santa Teresinha do Menino Jesus é a grande intérprete tanto de Santa Teresa d'Ávila como de São João da Cruz. E nas obras de São João da Cruz, de um modo especial as primeiras obras, Subida ao Monte Carmelo e Noite Escura da Alma, na subida ao Monte Carmelo, São João da Cruz ele ensina sobre a purificação ativa dos sentidos. Nós temos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. As neurociências estudam isso de forma maravilhosa e nos dão uma compreensão maravilhosa do funcionamento também dos nossos sentidos externos. Santo Tomás de Aquino escreve páginas belíssimas na Suma Teológica falando sobre os sentidos, falando sobre como que a nossa visão, a nossa audição, o nosso tato, o nosso olfato e o paladar são caminhos pelos quais nós apreendemos o mundo externo. Existe realidade fora de nós e realidade dentro de nós. Toda realidade fora de nós, nós as trazemos para dentro, para nossa inteligência, para nossa compreensão, por meio dos sentidos externos. Tem um livro na minha mão, mas essa compreensão que já está lá na sua memória, ela vem porque você utilizou a sua visão, ou talvez a sua audição, por me ouvir dizendo que há um livro em minha mão. Nós utilizamos estes sentidos para trazer aquela informação para dentro. E são informações mesmo. Informações que nos vêm por meio dos nossos sentidos do tato, por nosso sentido do olfato, do paladar, da audição, da visão. Todas essas informações que estão fora de nós vêm para dentro através dos nossos sentidos.
São João da Cruz ensina que nós devemos purificar estes sentidos. Purificando-os, nós conseguimos enxergar segundo o coração de Deus. Sentir no tato segundo a vontade de Deus, o querer de Deus. O olfato, paladar, a visão. O quanto é necessário para nós, de modo especial nos dias de hoje, purificar a nossa visão. Há coisas que vemos que não deveríamos ver. E o nosso olhar precisa necessariamente ser purificado. Quando Santa Teresinha do Menino Jesus escreve estas belas palavras, ensinando, ou melhor dizendo, exteriorizando a sua experiência interior, a partir daquilo que ela vivencia com a natureza. Repetindo aqui o que ela diz: Jesus aceitou instruir-me a respeito deste mistério. Pôs diante dos meus olhos o livro da natureza. Num outro trecho da história de uma alma, Santa Teresinha narra a primeira vez que ela viu o mar. Ela contemplou a grandeza do mar. E para ela, não era somente uma visão de algo grandioso, mas para Santa Teresinha, que já tinha o seu olhar purificado, o seu olhar que já estava treinado no amor a Deus, Santa Teresinha, olhando para aquele oceano, o coração dela se voltava para Deus. Então, se Santa Teresinha conseguia olhar pequenas coisas, e às vezes coisas singelas, delicadas, como flores, como margaridas, como lírios, como o perfume. Toda esta realidade sensível aos nossos sentidos, Santa Teresinha, ela conseguia pegar toda esta realidade e enxergá-las com o olhar diante de Deus, com a atenção à presença de Deus. Atenção essa que é de alguma forma muito mais fácil para quem já caminhou um caminho de purificação rumo à santidade. Existe um estágio da vida espiritual que Santo Tomás de Aquino chama de via unitiva. Existe um livro muito bom também, chamado a Compêndio de Teologia Ascética e Mística, de Adolfo Tanqueray. É um livro que trata sobre as 3 vias. A via purgativa, que é aquele momento na nossa vida espiritual em que nós nos purificamos. Purificamos de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Nos purificamos de tudo aquilo que é apego. Tudo aquilo que de alguma forma nos afasta de Deus. Mas não é só isso. É também a via iluminativa, que é a via não mais de combate àquilo que é mal, mas de busca de realização daquilo que é bom, daquilo que realmente agrada a Deus. Não é mais lutar para não pecar, mas é lutar para amar. E a terceira via, que é a via unitiva, é a via de intimidade verdadeira com Deus, porque por graça dele, nós nos unimos a ele. Nós estamos verdadeiramente unidos a Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus já entrou no Carmelo unida a Deus na via unitiva. Ela embora ela teve uma infância de muita pureza, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela não pecava. Ela não pecava. Recordo-me de um trecho
em que Santa Teresinha do Menino Jesus, ela acorda aterrorizada, porque para ela tinha cometido um pecado muito grave num sonho. Qual que era o pecado grave que Santa Teresinha cometeu? Santa Teresinha do Menino Jesus sonhou que tinha ali um bolo e Santa Teresinha, e ela pegou o pedaço maior. Olha só a pureza dessa menina. A pureza de saber que ela não deveria ter a ganância de pegar o pedaço maior. A gula de buscar o pedaço maior. Isso no sonho. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Santa Teresinha do Menino Jesus, que já era uma grande santa, uma santa, utilizando a linguagem de Santa Teresa d'Ávila, uma santa de quartas moradas. Santa Teresa d'Ávila ensina, de um modo especial no Castelo Interior, ou o Livro das Moradas, que a vida espiritual tem 7 moradas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. As 3 primeiras são moradas. As 2 primeiras são moradas de purificação. Terceira é morada de iluminação. E a 4ª é morada de união com Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus já era santa quando entrou no Carmelo. A vida dela no Carmelo foi santificar-se cada vez mais. E Santa Teresinha do Menino Jesus, em diversos momentos, ela mostra essa união com Deus e essa sensibilidade. Quando a pessoa se torna santa, ela não anula os seus sentidos. Ela não anula aquilo que diz respeito ao toque, o tato, o olfato, o paladar, a audição, a visão. Porque anular isso é deixar de ser humano. E o ser humano foi criado por Deus com os 5 sentidos. Então, Santa Teresinha do Menino Jesus, como grande santa e grande mestra deste nosso tempo, ela ensina que os sentidos são importantes. Você poder viver os seus sentidos externos de forma plena. Como eu disse no início desse vídeo, esse canal ele também tem um olhar especial para as pessoas neurodivergentes. Existem pessoas neurodivergentes, por exemplo, que é muito difícil para elas o toque da pele. Porque quando alguém vem e toca, talvez na sua pele, digamos que é como se você recebesse uma informação e 2 informações através desse toque. Existem pessoas neurodivergentes que, através do toque, vêm muitas informações, 10, 20, 30, muitas informações, e é como se tivesse um congestionamento de informações passando no cérebro dessa pessoa. Então, existem pessoas que evitam o toque, evitam o cheiro. Existem pessoas que, dependendo do barulho, elas vão se retrair, às vezes vão colocar a mão nos ouvidos. Existem pessoas que têm uma sensibilidade no paladar muito aguçada, não comem qualquer tipo de alimento. E isso não é frescura. Não é frescura. Os receptores do paladar que existem na língua dessas pessoas, embora elas sejam idênticas, existe muito mais informação passando, muito mais conexão que transforma essas informações sensíveis em impulsos nervosos, né?
que vão até o cérebro e são decodificadas. Então, são pessoas que às vezes evitam lugares barulhentos. E muitas vezes eu sou católico, amo a minha igreja. Muitas vezes a igreja, algumas comunidades se tornaram muito barulhentas. E existem pessoas que não se sentem bem, não pelo fato de estar na igreja, mas pelo fato de estar no barulho. Existem pessoas que optam por uma missa menos cheia. Não é porque não gosta das pessoas, mas é porque gosta do silêncio. Existem pessoas naturalmente propensas ao silêncio. Existem pessoas que durante algum momento na celebração, na Santa Missa, existe muita informação passando no cérebro dela. Muita informação. Às vezes, o padre fala uma coisa na homilia e essa pessoa, ela é inundada de informações através daquela uma coisa, porque ela lembra de um texto que ela leu, lembra de uma passagem bíblica, tá tudo ligado àquilo que que o padre está falando na homilia. Mas às vezes ela continua a meditação dela e vai continuando a meditação através daquela uma palavra que o padre falou. Aí o padre já mudou de tema, ela continua naquele tema e aquele tema vai crescendo. E existem pessoas que muitas vezes vai para a missa no dia de domingo e fica durante a semana inteira meditando aquele único trecho que o padre proferiu na homilia. Existem pessoas naturalmente dessa forma. Existem pessoas, agora falando necessariamente das neurodivergências, existem pessoas que às vezes estão ouvindo a homilia e se dispersam naturalmente. Elas não conseguem focar ali na homilia. Às vezes se distraem. Às vezes o padre está falando, ela começa a prestar atenção numa imagem, começa a prestar atenção na toalha do altar, que às vezes está com uma dobrinha, na roupa do padre. Muitas vezes as pessoas que se enquadram nessa descrição são pessoas com TDAH. E TDAH é uma realidade. TDAH é uma neurodivergência, a pessoa nasce com ela. A pessoa que tem TDAH, em alguns casos, precisa tomar medicação para conseguir ter uma vida normal. Pessoas com TDAH, eu tive uma experiência esse final de semana de auxiliar numa prova, uma prova do governo, e nessa prova uma candidata tinha TDAH. E em determinado momento, ela desistiu de fazer a prova porque ela não conseguia se concentrar. Ela foi chutando tudo. Porque ela realmente não conseguia ter a atenção focada para conseguir prestar atenção. Como que uma pessoa dessa que não consegue fazer uma prova do início ao fim, como que ela consegue fazer para ter uma vida espiritual sadia? Que muitas vezes exige da pessoa, do cristão, atenção. Você vai fazer uma oração, você não pode ficar se distraindo. O certo de uma oração é você ficar atento ao que você está rezando. Santo Tomás de Aquino fala das atenções, por exemplo. Atenção nas palavras. Você vai falar Pai Nosso, você tem que prestar atenção nas palavras para você falar corretamente as palavras que você está falando. Não trocar palavras. Antigamente rezava-se em latim. Então a pronúncia precisava ser certinha. Porque se você muda uma letra numa palavra em latim, você está colocando uma outra palavra no meio.
bola, bolo. Em língua portuguesa, se você trocar, muda pouca coisa, mas o sentido é totalmente diferente. Ninguém numa festa vai cortar uma bola e dividir os pedaços da bola, mas com o bolo se faz isso. Então a atenção nas palavras ela é fundamental para ter uma oração adequada, sadia. Atenção, segunda etapa, segundo Santo Tomás de Aquino, atenção no sentido. Se eu digo Pai Nosso que estais nos céus, não é somente eu dizer como correndo, mas eu estou falando do Pai Celeste. Eu estou falando de um Deus que decidiu estender a sua paternidade eterna a nós, meros seres humanos. Antes da criação do mundo, o Pai já era Pai. Em teologia, a gente aprende que Deus é Pai substancial, faz parte da natureza do próprio Deus ser Pai. E quando eu falo Pai Nosso, o que vem ao coração é que ele estendeu aquela paternidade eterna que era exclusiva do Filho eterno, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ela estende essa paternidade até nós, meros mortais. Então, o primeiro estágio é atenção nas palavras, pronunciar correto, de forma adequada. Segundo estágio, atenção no sentido, o que essas palavras estão querendo realmente dizer. E não dizer palavras corretas, mas da boca para fora. Agora, Santo Tomás de Aquino ensina que existe um nível que é superior, que é a atenção na presença de Deus. Quando então eu me dou conta de que no meu ato de orar, no meu ato de rezar, Deus não está na estratosfera longe, mas Ele está presente enquanto eu rezo. E de um modo especial, devido ao mistério da inabitação trinitária, que diz respeito à presença de Deus em nós, por meio da graça. E por meio da sua obra criadora, Deus está presente em todos os lugares por meio da sua obra criadora. Deus criou e Ele não cria de fora, Ele cria de dentro. Ele faz com que aquela coisa criada continue existindo por meio da sua presença. No entanto, a nós, seres humanos, Deus confere uma presença superior, que é a presença por meio da graça. É a sua presença amorosa de Pai. É a sua presença que nos é dada por meio da graça de Jesus Cristo. Então, quando eu falo Pai Nosso, eu não preciso imaginar Deus lá no céu longe, eu posso imaginar Deus aqui dentro de mim. Como vai dizer Santa Teresa d'Ávila, representai, que na nossa linguagem tem um sentido diferente. Representar é trazer a realidade da presença, é se dar conta de que Deus está presente. E Deus está presente. Nem sempre nós temos a atenção necessária a essa presença de Deus, mas Deus sempre está presente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Santo Tomás de Aquino ensina sobre a presença de Deus, a atenção à presença. Só que a atenção é uma coisa que, por exemplo, o TDAH tem muita dificuldade de manter focada a sua atenção. Existem formas sadias, adequadas e maravilhosas que auxiliam o cristão que tem TDAH a manter a sua vida de oração. Não somente manter, mas
fortalecê-la, compreender o seu modo de funcionamento e não se culpar tanto. Não é para quem tem TDAH não precisa ficar se culpando toda vez que se distrai. Não. Mas louve e agradeça a Deus por toda vez que, após estar distraído, você volta a sua atenção a Deus. É isso que muitas vezes santifica quem tem TDAH e tem dificuldade de manter a atenção. Muitas vezes a pessoa está num caminho de vida, de oração, um caminho com Deus, mas acaba, por exemplo, cometendo um pecado. E a pessoa se martiriza. A pessoa sofre terrivelmente porque cometeu aquele pecado. Mas o retorno para Deus é bom. Quando Jesus, na parábola, ele diz que deixa as 99 ovelhas para buscar aquela que se perdeu, quando fala da moeda perdida e diz que faz festa, é porque o retorno agrada o coração de Deus. O nosso pecado não agrada o coração de Deus. Mas nós podemos sempre retornar, porque Deus sempre está de braços abertos. Deus é o Pai misericordioso da parábola do filho pródigo. E na vida de oração, também o nosso retorno à atenção, porque a distração, ela pode sim ser um pecado. Se eu estou rezando e eu decido arbitrariamente parar a minha oração para assistir televisão, para assistir novela, para assistir filme, para assistir jogo, eu estou falando para Deus, Senhor, espera aí que tem algo mais importante que o Senhor nesse momento. E não é isso que deve ser nossa atitude. A distração que nós não temos culpa, que nós não provocamos, essa distração, ela não gera um problema para nós. Mas muitas vezes até ela é causa de provação. Ela nos auxilia a fortalecer em nós esse retorno para Deus, que também é fundamental, que também é interessante. Falei bastante nesse vídeo sobre o TDAH, mas eu poderia falar também, e falarei em outros vídeos, sobre a pessoa autista. Existem muitas pessoas que são autistas e não sabem. É mais comum do que se imagina. O grande problema é que nem sempre nós encontramos condições para, por exemplo, passar com o médico, ter um laudo, né? Fazer uma avaliação neuropsicológica, que tem uma bateria de testes que vai indicar, vai mostrar se você tem TDAH, se você tem autismo, se você tem superdotação. Por exemplo, alguns dados mostram que cerca de 3 a 5% da população brasileira é superdotada. Da população mundial, a propósito. Significa que no Brasil deveria ter mais ou menos 10 milhões de superdotados. Aonde estão esse povo? Porque só tem 5 mil superdotados identificados. Talvez você seja superdotado. Você tenha altas habilidades de superdotação. E você não sabe. Talvez você seja autista e não sabe. Você tenha TDAH e não sabe. Talvez você tenha dupla excepcionalidade, que é a somatória de 2 ou 3 dessas condições. E o que significa isso? Significa que você tem um jeito diferente, não somente de viver no contexto da sua vida como num todo, mas também de viver a sua fé, a sua intimidade com Deus, a sua experiência com Deus. Existem pessoas que vão ter uma sensibilidade muito maior, como Santa Teresinha do Menino Jesus demonstrou aqui. O perfume das flores. O perfume, o ver o mar, o ver uma rosa, o ver uma planta. Ver estas belezas que Deus criou.
Talvez você tenha uma sensibilidade diferente. Como viver esta sensibilidade que Deus já me deu, já te deu, para que nós possamos amar a Deus, adorá-lo, glorificá-lo, viver a minha vida interior de forma sadia e santa. Santidade é pegar aquilo que eu tenho e entregar diante de Deus com tudo aquilo que sou. Amá-lo de todo o meu coração. É viver uma caridade perfeita para comigo, para com o próximo e para com Deus, por causa de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, convido você, já desde já, inscreva-se